Sabe o gato? Aquele famoso e popular furto de água e luz? Pois é, você acredita que o volume de energia furtada no país seria capaz de abastecer a população de 13 estados brasileiros, mais o Distrito Federal? E outro exemplo, se todos os gatos do país fossem abastecidos por uma única usina, ela seria a segunda maior do país, atrás apenas de Itaipu. Esse problema custa dezenas de bilhões de reais. E sabe quem paga por isso? Eu, você, todos nós, lá na conta de luz. E também as empresas, com algumas delas quase quebrando. Neste Spotlight eu vou te explicar o problema dessas ligações clandestinas e como isso afeta a vida das pessoas e das empresas. Não existe apenas uma explicação para a origem do nome gato. Pode ser por causa de gatuno, ou seja, um bandido, ou porque na engenharia, gato é um apelido para grampo, sendo uma forma de explicar essas ligações irregulares. Mas o nome técnico que as empresas distribuidoras de energia dão para o gato é perdas não técnicas. Boa parte dessas ligações clandestinas acontecem mais nos estados da região norte do país e em áreas de risco do estado do Rio de Janeiro. E elas custam muito caro, quase 10 bilhões de reais por ano. E aí, para dar conta desse rombo, rola uma espécie de divisão. A maior parte desse dinheiro, quase 7 bilhões de reais, saem dos nossos bolsos. Sim, você ouviu certo, bilhões. Mas as empresas também ficam com um pedaço importante dessa conta. Vou te dar dois exemplos. Light e Amazonas Energia. São essas as distribuidoras que mais estão sofrendo com as conexões ilegais. O Amazonas é líder de furto em termos percentuais. E o Rio de Janeiro está no topo da lista em termos de volume de energia furtada. E adivinha quais são as empresas que mais repassam o gato na conta de luz? Light e Amazonas Energia. Não por acaso, as duas também têm bilhões de reais em dívidas. A Light entrou em recuperação judicial em 2023. E um dos principais motivos desses problemas, claro, é o roubo de energia. O gato compromete mais de 17% da receita. E a empresa passou a blindar a sua rede elétrica para tentar diminuir os furtos. Já a Amazonas Energia está indo para seu terceiro dono desde 2019. Com cerca de 10 bilhões em dívidas, a empresa tem 42% de seu faturamento comprometido pelo gato. Não existe uma única explicação para o problema. Claro que os gatos são muito mais frequentes em regiões mais pobres do país. Mas não é só isso. O crime organizado nas comunidades acaba dominando o fornecimento de energia. E isso dificulta o trabalho das empresas em monitorar e retirar os gatos. E não podemos esquecer também que existe a esperteza de alguns, né? E no saneamento, olha, não é muito diferente não, tá? Os dados sobre o furto de água são mais complexos, mas essa fragilidade do setor também está custando alguns bilhões de reais por ano. E isso atrapalha os planos das empresas de entregarem um serviço de saneamento para todos os brasileiros até a próxima década, como determina o marco do saneamento. São mais de 12 bilhões de reais de prejuízo com as perdas comerciais, causadas principalmente pelos gatos. E a região norte é a mais afetada. O Rio de Janeiro também é um dos protagonistas dessa história de gato de água. A Iguá é uma empresa que pagou mais de 7 bilhões de reais para assumir os serviços de água e esgoto na região metropolitana do Rio. Quando fechou o contrato com o governo, a projeção era de uma perda técnica de 35%, mas na prática a perda foi muito maior, quase 60%. Aí, a Iguá pediu ao governo do Rio um reembolso de 300 milhões de reais para compensar essa diferença. Quase um terço da operação da Iguá está em áreas de risco, justamente onde se concentra o volume de perda. Não tá fácil. E olha só, gato é crime da cadeia, hein? Quem faz isso acha que não está fazendo nada demais, de que a conta será paga pela empresa que fornece o serviço. Mas, assim como qualquer furto, quem faz essas ligações irregulares está sujeito a pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Nesse caso, vale o clichê. Tem gente que até pode achar que sai ganhando com o gato, mas na realidade, todos perdem.